frente, Deus na frente, Deus na frente, Está chegando até você mais um programa da Superintendência da Juventude. Temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o pastor superintendente da Juventude, o pastor Adriano Lucidônio, como supervisor da Juventude, presbítero Leonardo Goulart. E como líder da Juventude, temos nosso irmão diácono Tiago Machado. A nossa sede internacional situa-se na Avenida Farrapos 312, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem próximo à rodoviária de Porto Alegre. Quem vos fala é a irmã Thaís Goulart e está aqui comigo o nosso irmão... Glória a Deus, presbítero Leonardo Goulart. E a nossa irmã Brenda Alves. Glória a Jesus. E neste momento eu gostaria de orar com os irmãos, gostaríamos de fazer uma oração para iniciarmos este programa abençoado. E você que já está conosco, deixe o seu like, compartilhe com os seus contatos e comente. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, Jesus, estamos te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, ó Pai, em Teu nome, Jesus, para aprendermos, Senhor, sobre a Tua palavra, Deus. Ó Jesus querido, conduza-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abençoa cada um, ó Pai, que estará, ó Deus, ouvindo este programa, que estará compartilhando, Senhor, suas experiências, ó Deus. Ó Deus amado, estudando, Senhor, sobre este tema, Senhor, a qual, ó Pai, oramos, buscamos, Senhor, e sabemos, ó Deus, que Tu tens o controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, Leonardo, irmã Brenda, estamos aqui para falarmos um pouco sobre este tema que muito ouvimos, muito meditamos, mas às vezes, acabamos esquecendo de quão importante é a vinda do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar o nosso irmão Leonardo para ler a introdução e juntamente dela a irmã Valquíria vai estar colocando ali a imagem de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor, neste texto bíblico, está aí na tela, nos diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Glória a Jesus. Na continuação, versículo 8, irmã Brenda. O versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que Ele vem com as nuvens, e a Bíblia vai nos dizer que todo olho verá o nosso Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso que venceu. Em Apocalipse 1:17 vai nos dizer, no versículo 17 vai nos dizer assim, ó: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos,
e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem. Irmã Valquíria, por favor, coloque o próximo slide para nós. Glória a Jesus. Ali vai nos dizer o significado do princípio, que é... A irmã Brenda pode ler para nós? Claro. Princípio é o começo, o que ocorre ou existe primeiro que os demais. Princípio dos tempos, início de uma ação ou processo. No princípio do trabalho era mais feliz. Esse é um exemplo, né, do que significa o princípio. E o Senhor, Ele é o princípio e Ele é o fim. Eu acredito que tem ali também, irmã Valquíria, o significado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmão Leonardo. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos mostrando nesta passagem bíblica do Evangelho segundo escreveu João, trazendo de volta, vamos dizer assim, aquilo que a palavra de Deus vai falar lá no livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vejam, se a Bíblia diz que lá no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora ali no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, será que é uma contradição? Será que são dois princípios diferentes, né? Não, a palavra de Deus está nos mostrando que lá no princípio da criação da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava com Deus criando todas as coisas. É por isso que nós vamos ver na Bíblia, no mesmo capítulo 1, a Bíblia dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o que Deus estava ali dizendo na sua palavra? Que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, a Trindade divina estavam lá no princípio criando todas as coisas. Por isso que nós cremos pela palavra de Deus que Jesus, ele não foi apenas um profeta qualquer, que ele não foi apenas um ser humano qualquer. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Brenda. Gostaria de comentar também, assim, juntamente com os irmãos, que ali no versículo 8 de Apocalipse, né, está escrito assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. E assim como o presbítero Leonardo estava falando, né, que ele é o Criador de tudo, que ele fez todas as coisas, sem Jesus, nada do que se fez seria feito. E eu acho interessante nós refletirmos que Jesus, ele nunca escondeu, né, de que ele era o princípio e que ele seria o fim de todas as coisas. A gente pode acompanhar ali diversas parábolas em que ele explica, né, que ele é a videira verdadeira e que no final dos tempos ele haveria uma separação. Eu separei ali a parábola do joio e do trigo, onde Jesus ele fala que do agricultor que plantou uma semente no campo e que aí vindo o inimigo ele plantou o joio ali no meio. E eu achei interessante nós refletirmos sobre isso, de que haverá um fim, né? Haverá uma separação e Jesus estará lá no fim de todas as coisas. Eu achei muito interessante refletir sobre isso. A questão ali também, quando ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, está escrito, né? Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E eu também estava dando uma olhada ali sobre a parte em que nós falamos ali de que todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E isso até o irmão Leonardo Goulart, até se quiser
me ajudar um pouco, né? Sobre a questão de que a vinda de Jesus, ela é a nossa principal esperança, né? Como cristãos, ela é a nossa principal revelação, a nossa principal promessa. E isso já tinha sido profetizado lá por Daniel. E eu acho muito lindo quando nós paramos para pensar nesse trecho de que todo olho o verá. Lá em Daniel 12:2, Daniel já profetizava que até os que já estão, né, no pó da terra, eles verão esse acontecimento, né? E aqueles também que estarão ainda aqui, todo olho verá essa gloriosa vinda de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia está nos evidenciando aqui, não sobre o arrebatamento em si, né? Aqui, quando João está falando sobre este fim, Jesus como o princípio, como o fim, dizendo que todo olho vai o ver, está falando já quando Jesus vier buscar, ou melhor, quando Jesus voltar junto com a sua igreja. Então, veja que coisa gloriosa, irmãos, a grande oportunidade que nós temos de nos render a Cristo hoje. A Bíblia Sagrada diz que no dia do arrebatamento, somente os salvos poderão contemplar a face de Cristo, pois nos encontraremos com Cristo nas nuvens, aqueles que já morreram ressuscitarão. E este acontecimento, para muitos, vai ser uma coisa sem importância, sem sentido. Agora, neste evento aqui, quando todo olho ver Jesus voltando, e até mesmo aqueles que o negaram, que o traspassaram, que o traíram, o enxergarem voltando, eles enxergarão não somente Cristo, mas também verão a igreja triunfando com Cristo. Glória Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E nós vemos hoje em dia sinais da vinda de Jesus. Eu vou pedir para a irmã Valquíria passar para nós o próximo slide, por favor. O próximo também. Vamos ver ali. Tá. A Bíblia vai nos dizer... Ali eu gostaria de ler com os irmãos Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 3, que vai nos dizer o seguinte. Marcos 13, 3 nos diz assim: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Eu acredito que tem ali um slide onde nos traz o relato da guerra entre Israel, né, onde teve ali Israel, e a situação na qual eles se encontram ainda nos dias de hoje. É um relato do ano de 2023, onde nós vemos a guerra que há em Israel, e ali muitas vezes nós acompanhando as notícias e por estarmos tão distantes, acaba às vezes passando desapercebido, mas fato é que isto é um sinal da vinda de Jesus, né? A promessa ela está em Israel e nós vemos quão grande é a perseguição nesta nação, né? E nós, como povo de Deus, né, não somente brasileiros, né, não somente como porque a nossa nação, a nossa pátria, ela não é aqui, mas nós vemos a permissão de Deus para que tudo isso venha acontecer, mas como um despertar, né, para que nós venhamos acordar
É tão interessante nós meditarmos na palavra de Deus e vermos que desde o princípio, desde Gênesis, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver relatos que o Senhor nos dá do cumprimento da sua palavra ao longo destes séculos sobre a sua vinda, sobre esta segunda vinda. E o alerta que ele nos traz é estarmos preparados, porque a Bíblia vai dizer que em um piscar de olhos, Jesus, ele também, a palavra de Deus nos traz como a vinda de Jesus como o ladrão que vem quando ninguém está esperando. E é assim que muitas vezes se encontramos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Às vezes nós olhamos para o arrebatamento da igreja apenas, mas fato é que o Senhor pode vir individualmente para cada um de nós. E nós não sabemos o momento exato disto acontecer. Eu gostaria de meditar com os irmãos também sobre Daniel capítulo 12. Eu vou pedir para a irmã Brenda ler. Daniel 12, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Glória a Deus. Então, nós vemos que há um livro a ser escrito. Nós vemos que há um livro escrito por Deus, né? E neste livro consta o nosso nome. Mas nós vemos que a salvação, nós estamos caminhando, né, para o fim. Nós estamos caminhando nesta luta até se encontrarmos com Jesus. Ou seja, uma vez salvo, muitas vezes a gente pensa, Leonardo, e eu também muitas vezes meditei nisso. Bom, eu aceitei Jesus, eu tenho minha vida transformada, eu nasci de novo e é isso e pronto, Jesus vai voltar e eu vou para o céu. Mas nem sempre é assim, e não é, porque a Bíblia vai nos trazer isso, porque é aquele que perseverar. Ou seja, aquele que não estiver bem com Deus, né, aquele que não estiver convicto da sua salvação, quando Jesus voltar, é como a parábola das 10 virgens. Aquele que não tiver azeite, aquele que estiver com a sua lâmpada apagada, ele vai ficar pro lado de fora, né? Porque a porta ela vai se fechar. A porta, o próprio Senhor, né, se responsabiliza, o próprio Senhor permite que não venha mais, a oportunidade se foi, porque a oportunidade ela é única, né? Muitas vezes a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, né, eu entrarei e cearei contigo. A grande ceia do Senhor ainda está para acontecer, irmão Leonardo. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 13, o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que à medida que eu conheço a Jesus, que eu tenho um encontro com Jesus, eu devo buscar conhecê-lo cada vez mais. Oséias capítulo 6, a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a minha salvação, ela tem de ser desenvolvida, como a palavra de Deus aqui está dizendo, com temor e com tremor. Ou seja, todas as minhas ações eu devo fazê-las pensando que Jesus é o Senhor da minha vida.
A Bíblia fala para nós os que somos salvos, o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, nós não dormimos como aqueles que dormem, nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, os nossos atos, eles têm de corresponder com alguém que espera Jesus voltar, que vive em prol da vinda de Jesus, da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, muitas das vezes, como a irmã Thaís estava dizendo, a gente aceita Jesus ou a gente vai avançando na trajetória com Cristo e por vezes a gente pensa assim, não, eu já alcancei um patamar, eu já alcancei um estágio espiritual que já está bom, eu já alcancei o ápice, o auge do que eu tinha para alcançar em Deus, eu já alcancei. Isso é uma falha. O auge do que eu tenho para alcançar em Deus é a vida eterna. Aleluia. Enquanto eu estiver aqui nesta terra, irmãos, a minha salvação ela tem que ser desenvolvida. Seja com 5 anos de fé, com 10, com 30, com 50, aqueles que Deus alcançar isto. Eu só vou alcançar o ápice de Deus quando eu partir desta terra para a vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, gostaria, a partir dessa fala do irmão Leonardo, eu gostaria de comentar uma experiência a respeito dessa convicção que nós devemos ter acerca da vida eterna, que eu estava orando a Deus, né, acerca de muitas questões pessoais, e eu senti profundamente, assim, no meu espírito, o Senhor falar comigo a seguinte frase, de que todas as promessas que eu recebesse ainda dessa vida, eu não deveria esquecer da maior delas que já foi revelada, que é a vida eterna ao lado de Jesus. E que, assim como o presbítero Leonardo estava falando, essa deve ser a nossa maior busca, né? Nós comentamos ali em questão da parábola das 10 virgens, e nós bem sabemos que eram as 5, né, loucas ou nécias e as 5 prudentes. Então, nós, né, como servos de Deus e que estamos buscando a presença de Deus, essa deve ser a nossa posição, né, perante a presença de Deus, a nossa busca com Deus, estar sempre preparados, sempre constantes, né, buscando ter essa ligação com o céu. Eu tenho orado muito ainda sobre o Salmo 139, onde lá no final, né, Davi fala ao Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, né, vê se há em mim algum caminho. E o finalzinho ali do Salmo, Davi fala para Deus, guia-me pelo caminho do eterno, né. Então, essa deve ser a nossa oração, né? Para que o Senhor nos guie pelo caminho do eterno, que nós estejamos, né, conectados e buscando aquilo que é eterno, né? A vontade de Deus para a nossa vida, naquelas coisas que são eternas, que é a nossa vida com Deus. Glória a Deus. É algo que nós temos que estar em uma constância, porque é muito fácil, irmãos, perdermos esta essência. Hoje foi trago durante o culto todo, né, sobre nós estarmos com Deus, sobre termos esta convicção de que o Senhor está conosco. Como o Espírito de Deus, ele é sensível em pequenas coisas, e o Senhor, ele fala conosco todos os dias. Ainda que muitas vezes estejamos em lutas, em batalhas, somente Deus sabe os conflitos que estamos, porque estamos tendo aquilo que o Senhor disse que teríamos, aflição, opressão, muitas vezes dificuldade diante das batalhas e das lutas, irmã Brenda, irmão Leonardo, e acabamos se distanciando ou então deixando de fazer aquilo que fazíamos. Hoje, durante o culto, eu me avaliava, fazia uma autoavaliação, me examinava, né? E ali eu pude, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor. Porque o Senhor diz, né, que a sua vinda, ela está próxima. Mas no nosso dia a dia, diante das nossas atividades e com as nossas atitudes, muitas vezes nós deixamos isso aquém. Parece que já não é mais algo importante, irmã Brenda,
Parece que nós levamos uma vida, somos crentes, mas parece que a essência da vinda de Jesus tem se perdido nas nossas vidas. Porque são pequenas coisas. Há pouco tempo ouvimos uma palavra que dizia sobre as raposas, as raposinhas, as coisas grandes e as coisas pequenas que às vezes estão nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. E ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra lá na alma, no profundo. O Senhor sabe aquilo que tem que limpar nas nossas vidas, aquilo que precisamos deixar no altar, diante da humilhação, ainda sem forças. E eu gostaria, antes de ouvirmos um louvor, estaremos ouvindo agora, depois de eu ler este versículo, estaremos ouvindo um louvor e eu gostaria de te convidar, não somente para ouvir, não somente para meditar nestes versículos, mas fazer esta avaliação: como está a minha vida diante de Deus? Como eu estou se agora, neste instante, o Senhor vier? Como é que você está? Como é que eu estou? Será que nós vamos se encontrar? Né? Não sei. Aqui a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 3, versículo 8, nos diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, deixaste a minha palavra, irmão Leonardo? Não. Esquecesses da minha palavra, irmã Brenda? Não. O que diz, irmã Brenda? Entretanto, o quê? Entretanto, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negou o quê? O meu nome. O nome da Thaís? O nome do Leonardo? O nome do nosso pastor? Não negou o nome do Senhor, e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te o quê? Te amei. Que eu te amei. Por que o Senhor nos amou? O que aqui fala que Filadélfia fez? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que diz o versículo 11, irmão Leonardo? Venho sem demora, conserva o que tens, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, irmã Brenda. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. Vamos então ouvir um hino neste momento, um louvor. Glória a Deus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até. Aleluia, glória a Jesus.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler então os nossos participantes deste programa. Estamos aqui com a irmã Caroline Lazari, que nos dá a paz do Senhor. A irmã Paola, de Santa Cruz do Sul. Quem mais, irmão Leonardo? Glória a Deus. Está a irmã Caroline, que está lá em Santa Catarina. Glória a Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Caroline,
Também está conosco aqui a irmã Rosângela Machado, lá de Santiago. Também a irmã Leiliane Cardoso, sempre acompanhando as programações, lá de Jaguaré, no Espírito Santo. A irmã Esther, também lá de Santiago, Deus abençoe. Irmã Esther. Também está conosco a irmã Stephanie Gomes, lá de Cascavel. Deus abençoe, irmã Stephanie. Irmão Isaac, lá de São João Batista. Deus abençoe, irmão Isaac. Uma alegria ter o senhor conosco, irmão Isaac, que era aqui da área norte, está servindo a Deus lá em São João Batista. Vindo uma caravana, inclusive, de São João Batista aqui para a vigília geral nesta noite. Também a irmã Maria Aparecida. Deus abençoe, irmã Maria. Sempre também acompanhando as programações. Nosso querido irmão Jorge Wolff, aqui da sede. Deus abençoe, irmão Jorge. Também a irmã Jéssica Moraes, lá de Itaqui. Irmã Prisca Benacu, também aqui da sede. A irmã Maria diz aqui que sua família está também acompanhando a programação. Glória a Deus por isso. Também irmão Cauã Santos. Deus abençoe, irmão Cauã. Irmã Silvia Jardim, creio que seja a irmã Silvia aqui da sede. Deus abençoe, irmã Silvia. Nosso irmão Christian Crisóstomo, um dos operadores aqui do estúdio. Deus abençoe, irmão Christian. E também nosso irmão Ezequias Lima, lá de Cascavel, área oeste do Paraná. Deus abençoe, irmão Ezequias, pastor Tiago, todos os irmãos da área oeste de Paraná. Glória a Deus. Glória Irmã a Deus. Brenda. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria agora, nesse pequeno intervalo, de fazer uma pergunta, assim, quase que para provocar, assim, os nossos ouvintes, aqueles, quem sabe, que fazem parte da nossa igreja, aqueles que não são. Essa eternidade, né, da qual nós temos falado, e também sobre a vinda de Jesus, esse viver, né, com Jesus, ele é somente para nós, por exemplo, que estamos aqui falando para vocês. E com esse pensamento, essa dúvida que foi gerada, assim, eu gostaria só de meditar junto com os irmãos sobre uma passagem que Isaías fala, no capítulo 55. E aí o título, né, dessa passagem diz assim, que é sobre o convite gracioso de Deus. E aí ele fala ali: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim, escutem e vocês viverão. E a respeito disso, irmãos, eu só gostaria mesmo dessa reflexão acerca da vinda de Jesus, né? Que é muito nós escutamos. Eu, quando não fazia parte não congregava, não tinha me convertido, muito eu ouvia sobre que Jesus voltaria. E às vezes nós pensamos que demora tanto, né? Está demorando, que Jesus não vai voltar, que isso é só um conto, é só uma fábula do povo que vive na igreja. Mas a palavra de Deus, ela é tão viva e tão maravilhosa que ela mesma nos diz, né? Se eu não me engano, é em 1 Pedro, se eu estiver errada, depois os irmãos me corrigem, que ele fala de que o Senhor é longânimo conosco e de que ele não deseja que nenhum de nós venhamos a nos perder, né? Então, esse convite gracioso de Deus é para todos, né? Jesus morreu na cruz para o perdão de pecados de todos. E nós estamos vivendo esse tempo, assim como está descrito na palavra de Deus, de que muitas coisas vão acontecer, mas ainda não será o fim. E que nós possamos refletir acerca desse tema sobre a vinda de Jesus, que não venhamos a cair, né, num sono, tanto nós como nós que já estamos na presença de Deus, e aqueles também que ainda não estão, que nós possamos crer e refletir sobre essa longanimidade de Deus para conosco, para que a gente possa trabalhar nesse tempo para o nosso aperfeiçoamento, para a vinda do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Para concluir, então, que o nosso horário praticamente já se foi, já estourou, eu gostaria de concluir com 2 Pedro, capítulo 3, que nos diz assim, ó: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, Glória a Deus. como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Glória a Deus, o Senhor virá como ladrão e será como um estrondo. Irmãos, é o momento de nós despertarmos. Não sabemos quando acontecerá este momento. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Ainda que passam-se os anos e venham gerações e gerações, eu entendo que é a oportunidade para que almas sejam alcançadas. E quando todos ouvirem a palavra do Senhor, então será o fim. Glória a Deus. Irmão Leonardo, Glória a Deus. eu gostaria de passar então para o irmão Leonardo fazer esta oração, e antes disso já deixar um convite para toda a juventude, para toda a geração eleita, pais, irmãos que estão, quem sabe, já a caminho, já na sede, se deslocando para o quê? O que teremos agora, irmão Leonardo? Teremos uma grande vigília geral da juventude aqui na nossa sede, e muito me alegro porque já tem irmãos de diversos lugares. Hoje o pastor Adriano compartilhou conosco a caravana lá do norte de Santa Catarina, os irmãos de São João Batista, de Palhoça, de toda aquela região ali, se deslocando aqui para Porto Alegre. Vamos estar juntos buscando a Deus nesta madrugada, onde o nome do Senhor estará sendo glorificado. Deus abençoe também os irmãos que estiveram acompanhando. Falei do irmão Cristian, mas eu vi aqui que é o nome da irmã Camila que está na conta, mas os dois estão logados ali. Deus abençoe o irmão Cristian, a irmã Camila, também o irmão Gabriel, lá de Pilar, a irmã Grace, aqui da nossa sede. Vamos orar, pedir que Deus nos mantenha acordados, aleluia, não somente para uma vigília, mas acordados para a sua vinda. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esta programação, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, de poder compartilhar, Senhor, com teu povo, que a tua vinda é chegada, Senhor. A tua palavra diz que o tempo está cumprido e o fim está próximo. Deus, em breve o teu filho virá nos buscar. Nós precisamos estar alerta, Senhor, atentos, acordados, sem estarmos enredados com nada deste mundo. Ajuda-nos, ajuda cada um de nós, ajuda a tua igreja, nos dá da tua graça, para que no dia que for o soar da trombeta,
nós venhamos ouvir, Senhor, a trombeta soar e nos encontrar contigo nas alturas. Pai, nos dá uma vigília também abençoada, abençoa aqueles que estão se deslocando aqui para Porto Alegre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Do seu povo se manifesta como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta.